Bom, vamos começar então a Astronomia Meio-Dia. Antes de começar, eu vou passar uma lista aqui, é uma lista de presentes que a gente usa para saber quem está vindo e tal. Quantas pessoas estão vindo, assim, né? Não tem nenhuma implicação para o curso de vocês, que for aluno aqui do IAG. Tem um espaço por e-mail também, se vocês querem receber informações sobre os próximos Astronomia ao Meio-Dia, coloca aqui seu e-mail. Se você já recebe ou não quer receber, não coloca. E aí usa uma letra bonita também, tá? E, bom, então hoje quem vai apresentar o Astronomia ao Meio-Dia é o Carlos Eduardo Barbosa. Ele é pós-doutorando aqui do IAG. Ele fez mestrado e doutorado aqui também. No doutorado ele teve um período sanduíche na Alemanha. E ele trabalhou no doutorado com populações estelares, no mestrado com fotometria. E, bom, então ele vai falar sobre formação de galáxias e populações estelares. Obrigado. Obrigado, Henrique. Obrigado pela oportunidade. É muito legal fazer esse tipo de trabalho. Eu tentei fazer uma apresentação bem simples, bem aberta. Eu gostaria de vocês interagissem comigo um pouco e me interrompessem com perguntas sempre que possível. Eu acho que eu acho legal abrir a discussão para vocês o tempo todo. Mas eu vou tentar passar sobre o assunto, falando um pouquinho também, ao mesmo tempo tentando falar os conceitos básicos dessa área que eu trabalho de pesquisa, também falar um pouco do que me levou nessa direção com o tempo e por que até hoje eu sou fascinado por essa área. Eu acho muitíssimo interessante. E aqui, para ilustrar isso, eu coloquei essa imagem ao fundo aqui. Opa, essa imagem ao fundo é uma imagem de uma galáxia espiral feita por um desenho por Lord Rosse no século XIX, se não me engano. E quando ainda não existiam as máquinas, não existia ainda fotografia, mas vocês conseguiam fazer telescópios. Então eles olhavam telescópios e faziam os desenhos sobre a galáxia. E aí eles conseguiam ver essas estruturas lindas no céu, que são invisíveis ao olho nu. E essa galáxia é uma galáxia muito famosa, é a galáxia do Redemoinho. E acho que isso é bem ilustrativo da beleza das galáxias. Isso foi um dos motivos que me levou para essa área. Eu acho muito fascinante galáxias, principalmente espirais, do ponto de vista estético. São objetos muito bonitos e que sempre me fascinaram. E hoje a gente tem a visão de como que elas são com um telescópio moderno. Isso é uma imagem composta. Uma imagem composta e uma imagem que você olha em detalhes a estrutura dessa galáxia, como ela é complexa, e de pensar que tem bilhões e bilhões de estrelas aqui, e gás, e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E, em particular, essa galáxia é uma galáxia espiral, como vocês podem ver aqui pela estrutura dos braços dela, e ela está em interação com uma outra galáxia menor aqui, amarelada, que é uma galáxia que a gente poderia considerar um formato, sem muito formato específico, né, que você poderia classificar como uma elíptica. E acho que isso é um dos motivos que me levou para essa área. Não é só pela beleza, obviamente, mas isso é um dos motivos que me atraíram bastante nisso. Então, só para fazer a definição básica do que a gente pensa quando pensa numa galáxia. O que é uma galáxia? A definição de uma galáxia não é uma coisa tão simples. O espaço... nós tentamos definir uma galáxia como um objeto que é ligado por gravidade, mas galáxias não têm limites, elas se estendem a distâncias muito maiores, inclusive muito maiores do que os nossos olhos conseguem ver através da luz das estrelas. E então a gente pode falar o que há numa galáxia para tentar entender ela. E aqui eu diria quais são os principais componentes dela do ponto de vista do astrônomo. O que a gente pode aprender, quais são os canais para aprender sobre estrelas? A gente pode estudar as estrelas. Esse aqui é um exemplo de um aglomerado estelar bem aqui da nossa galáxia, chamado Pleiades, que inclusive visível ao olho nu, inclusive de São Paulo. E eu sou de São Paulo, eu vivi a vida inteira olhando o céu com poluição, e em boas condições eu conseguia contar 30, 40 estrelas nesse aglomerado a olho nu.
além de estrelas, esse aqui é um caso, é um aglomerado aberto, onde você tem estrelas se formando, estrelas jovens, azuis, todas muito próximas. Mas além das estrelas, o que você tem também é poeira. Quando você olha uma imagem de uma galáxia espiral, por exemplo, uma galáxia como essas, olhando ela de lado, você vê claramente a poeira, essa faixa central que não permite que a luz chegue até nós. E a poeira também é um componente muito importante dessas galáxias. Além disso, a gente também tem o gás. Aqui a gente tem uma região de formação estelar. As estrelas são formadas a partir do colapso do gás das galáxias. E isso aqui é uma região, um chamado berçário de formação estelar, onde você tem o gás colapsando, formando estrelas novas. As estrelas azuis brilhantes foram formadas por esse mesmo gás, essa mesma região de formação estelar. E o outro componente mais elusivo, e que é assunto muito pertinente nisso de galáxias, é a matéria escura, que essa aqui foi a melhor imagem que eu consegui para falar sobre ela, porque basicamente é a matéria escura porque a gente simplesmente não consegue vê-la. A gente consegue, mas é interessante de falar que isso não está muito no reino de ficção ou no reino da especulação. A matéria escura, por todas as evidências, indicam que é realmente algo real, é uma componente importante e tão importante que ela em termos de massa, a matéria escura é muito mais massiva, tem muito mais massa em matéria escura do que na matéria ordinária. A nossa matéria que a gente que a gente chama em astronomia de matéria bariônica. Então, não é simplesmente uma teoria, uma especulação. Isso realmente tem uma base de evidências muito forte apontando para a existência de matéria escura em várias escalas, tanto escalas de galáxias como escalas cosmológicas. Então, uma coisa que eu acho que é muito interessante você pensar, bom, como entender as galáxias? Se a gente já há muito tempo, desde a classificação de Hubble, você pode falar que existem dois tipos principais de galáxias. As galáxias elípticas, que essas da esquerda, que são galáxias que não têm uma forma muito definida visualmente. As aparências enganam, ela parece um sistema relativamente simples. E você tem as espirais, essas estruturas muito mais exuberantes que você observa na forma de discos. Essa galáxia é um disco basicamente voltado para a gente, na direção do céu, então a gente consegue ver o disco muito bem, e braços espirais, formação estelar. E isso basicamente é o que na astronomia a gente chama o estudo de entender a forma das galáxias, entender as propriedades básicas. A partir disso, a partir das características do que a gente observa na galáxia, é o que a gente chama de morfologia. E o estudo da morfologia de galáxias é feito através do estudo dessas imagens, através de o que a gente chama de fotometria, no jargão da astronomia. E aqui eu vim com a primeira pergunta para vocês. O que mais chama a atenção para vocês quando você tenta distinguir o que uma galáxia elíptica e uma espiral? Qual é a propriedade que vocês acham que é mais clara para vocês? Eu dei umas dicas implícitas no meu slide. O que vocês acham que chama mais atenção? Os braços. Sim, claro. Então, exatamente. É porque o nome é a dica implícita aqui, mas a parte interessante é que isso não é o mais importante nelas. Isso é o que o que chama mais atenção de fato. São os braços espirais, essa diferença. Mas um outro detalhe que nessa primeira visão fica menos claro, mas o que é do ponto de vista científico mais interessante são as cores das galáxias. No ponto de vista, você vê que é uma galáxia elíptica, ela é uma galáxia que a gente chama de uma galáxia vermelha. É amarela, quando você olha numa imagem, mas para os astrônomos a gente fala que as cores são azuis e vermelhas, simplesmente. Então, uma galáxia elíptica é uma galáxia vermelha, enquanto que uma espiral é uma galáxia azulada nas cores. E aí, nas cores das galáxias,
que está o segredo para entender populações estelares, entender e muito mais profundidade o que são esses sistemas, como eles foram formados. E é isso que é o campo da populações estelares. Basicamente, você tenta entender... bom, deixa eu ver se qual é o próximo slide. Tá. Eu fiz um adendo aqui para agradar as pessoas que me convidaram aqui. Tem também as lenticulares também. A Ariana estuda galáxias lenticulares, que é um tipo intermediário entre os dois tipos. Né? Mas também são fascinantes em si só. Esse caso específico é uma galáxia muito famosa, a galáxia sombreira, um dos casos mais fascinantes de você observar. E esse halo que a gente vê como se fosse uma elíptica dentro de uma espiral, ele se estende a uma extensão muito grande. É um sistema realmente fascinante. Então, bom, só voltar um pouquinho no slide sobre as componentes das galáxias. Eu estou basicamente concentrado na área de estrelas. Eu quero entender o conteúdo, a informação que eu consigo obter através das estrelas. Não estou falando que o gás, a poeira, não são importantes. São coisas complementares, obviamente. Todos os componentes são importantes para entender a galáxia. O que as estrelas em particular têm de muito interessante, do meu ponto de vista, é que as estrelas são como se fossem um registro arqueológico das galáxias. Por que eu digo isso? Como, se eu voltar para essa imagem aqui, as estrelas são formadas através de um gás que colapsa e você colapsa gás, se fragmenta, colapsa e forma estrelas. A parte interessante é que uma vez que o gás colapsa não forma uma estrela, as propriedades químicas, a composição química dessa estrela tende a não mudar drasticamente enquanto a estrela estiver brilhando por milhões, bilhões de anos. Então, você pode pensar que a estrela, a partir do momento que ela foi formada, até hoje, ela tende a ter uma formação, a formação que você consegue obter através dela é muito parecida. Isso não muda com o tempo. Então, considerando que as estrelas foram formadas há bilhões de anos atrás, ao estudar estrelas, você está observando a química do universo na época que as estrelas foram formadas. Então, e por isso que algumas pessoas chamam esse do método arqueológico. Você consegue fazer cosmologia, ou seja, entender a história do universo, observando estrelas na nossa galáxia, porque elas são um registro de como o universo era no passado. Obviamente, o gás, nesse ponto, o gás é muito mais dinâmico. O gás, ele se mistura, ele muda a sua composição, ele enriquece, ele muda. Então, ele tende a mostrar um registro mais recente do que está acontecendo numa galáxia. Então, acho que, em particular, as estrelas têm essa informação interessante. Não só isso, mas isso é um dos fatores importantes para se entender como essas galáxias foram formadas. As estrelas têm informação de quando as estrelas foram formadas naquela galáxia e também quais eram os elementos químicos envolvidos naquele processo. E a distribuição espacial também indica como esse processo aconteceu. E isso, basicamente, é a minha área de pesquisa. Não é muito, a gente não precisa de muito mais para entender o conceito principal, para entender populações estelares. Só uma pequena perspectiva histórica aqui para falar. É interessante porque tem uma parte, uma história, uma anedota sobre como eu primeiro vi esse assunto na minha vida quando eu fazia a graduação aqui no IAG, aqui na física, mas eu fazia matéria aqui no IAG de astronomia. Fiz uma matéria com o professor Janot e ele distribuiu alguns tópicos para a gente fazer as apresentações e eu caí em populações estelares. Eu não lembro se foi por sorteio ou se foi por escolha, eu não lembro por que a gente tinha que falar. E foi a primeira vez, embora eu demorei para voltar para esse assunto em pesquisa, foi a primeira vez que eu estudei esse assunto. E a primeira coisa que me apareceu foi a pessoa que primeiro definiu essa história, que foi o Walter Baade, na década de 40, que ele aproveitava, durante a época da Segunda Guerra Mundial, algumas cidades americanas apagavam as luzes para dificultar bombardeios. Então, você tinha, em alguns lugares, como no Monte Wilson, um céu perfeitamente limpo, porque não tinha poluição luminosa das cidades próximas. E eles conseguiam observar
algumas galáxias, e aí essas décadas de 30 e 40 foram realmente quando a área de astronomia extragaláctica, estudar galáxias fora da nossa, cresceu bastante. E o Walter Baade foi o primeiro a conseguir observar essa galáxia em particular, exatamente essa aqui que está, que é a galáxia de Andrômeda, que é uma galáxia espiral, assim como a nossa galáxia, e que é muito próxima. E a gente está certamente em rota de colisão com ela nos próximos bilhões de anos. E ela tem um tamanho bem parecido com a nossa. O nosso sistema aqui, ao redor da nossa galáxia, é basicamente um sistema binário entre a nossa galáxia, Andrômeda, e uma centena de outras galáxias bem menores. Então, é interessante que ele foi o primeiro a notar aqui, nessa galáxia, a diferença de cores dentro da própria galáxia. Na região central você vê as estrelas avermelhadas, mas nos braços você vê as estrelas azuladas. E ele nomeou essa diferença das estrelas como população 1 e 2. Populações 1 seriam estrelas mais azuladas, que lembram basicamente o nosso Sol, enquanto as avermelhadas, populações 2 são estrelas mais antigas, mais amareladas. Inclusive tem uma companheira que está em interação com essa galáxia aqui também, que é muito famosa, eu não lembro qual que é, M alguma coisa. E agora, só para colocar uma perspectiva, além dessa galáxia ser incrível, ela não é visível, ela é visível a olho nu do hemisfério norte. Então, para ser visível do hemisfério norte, ela é muito, muito brilhante. E só para vocês terem uma ideia, se vocês conseguissem colocar em perspectiva essa galáxia no nosso céu e você conseguisse melhorar o contraste para a gente chegar aos nossos olhos, ela seria mais ou menos desse tamanho, né? Mais ou menos, ela tomaria o tamanho seria maior que o tamanho da Lua no nosso céu. E isso só para falar da região que tem estrelas, que é uma região que a gente consegue ver ela, que ela se estende ainda muito mais em outras frequências. Então, só para falar sobre cores, só para falar como que toda essa história de galáxias espirais e elípticas já foi falada por Hubble na década de 30 e outras pessoas, mas isso bate bastante com o conceito de cores que eu falo. Embora a morfologia, a forma seja diferente, as cores, de fato, também servem para separar muito bem. Isso aqui é só para dar um exemplo moderno, que a gente tenta medir essas cores das galáxias. Então, basicamente, o que você tem nessa direção aqui são cores. O importante aqui, esse gráfico aqui, é que você tenta olhar qual é a cor das galáxias. Eu observo milhões de galáxias e meço a cor dela. A gente chama isso de um índice de cor. Então, basicamente, você pega duas cores diferentes, mede um menos o outro e fala, isso é a cor, é uma definição. E a gente olha galáxias de diferentes massas. E você faz um diagrama. Onde que essas galáxias caem? E a parte interessante é que elas se separam muito bem em dois picos. Um pico lá em cima ali, um outro pico aqui embaixo. Isso é o que a gente chama em astronomia de bimodalidade de cores. Ou seja, existem dois modos principais de estrelas, de galáxias no universo. Obviamente, não tem muitas fronteiras. Isso é só para indicar que você tem dois picos. Obviamente, tem uma coisa aqui no meio que a gente chama do Vale Verde, que é as coisas intermediárias, onde as lenticulares, inclusive, caem. Mas você tem as galáxias early type seriam as elípticas e as late type seriam as espirais. E são assim que elas são basicamente bem definidas. Então, a cor, embora a cor ela é como a gente mede esse princípio, mas ela tem bastante correlação com a morfologia também. Isso é só para indicar como que a gente faz isso modernamente, analisando milhares de galáxias. E isso corrobora basicamente o que o Hubble já viu e outros já viram há quase 90 anos atrás, que tem dois tipos principais de galáxias. Então, agora eu vou, só para tentar entender, ir um pouquinho mais profundo, para tentar explicar para vocês o que eu faço na prática, né? Eu espero que vocês entendam a referência aqui. O que a gente precisa para fazer para entender as cores das galáxias? A gente basicamente precisa pegar a luz do objeto
passar por um prisma e separar as cores. Esse é o conceito básico do que a gente chama, com o nome bem complicado, de espectroscopia. Mas, simplesmente, o conceito básico é a gente pega a luz das galáxias e separa ela em diferentes cores. E tenta analisar o quanto a luz, quanto em cada cor a gente observa numa mesma galáxia. Então, com isso a gente consegue fazer o que são, formar são os chamados espectros das galáxias. O que é um espectro de uma galáxia? É basicamente você pegar a luz de uma galáxia, espalhar ela em muitos comprimentos de onda, não simplesmente em 7 cores, mas em regiões de comprimento de onda em bins, em pequenos fragmentos, por exemplo. Aqui, só para dar um exemplo, isso aqui é uma escala de comprimento de onda, que vai de cerca de 4.000 a 7.000 angstroms, que é a unidade de 10 a menos 10 metros. Ou seja, você divide a luz em fragmentos baseados na sua cor, simplesmente, e mede o quanto caiu em cada cor. Isso é um espectro de uma galáxia. E aí, quando você faz isso, você vê... Isso aqui são espectros de galáxias espirais, que é bem ilustrativo, de vários tipos diferentes. E você vê como cai em cada luz. O nosso desafio, basicamente, é entender por que existe essa distribuição. Por que a gente vê isso e não outra coisa. E como explicar esses fenômenos. Então, a gente tem três... esses espectros são complicados de tentar entender em detalhes, mas a gente pode falar que a gente tem 3 principais fontes de informação. A gente tem as linhas de emissão, que estou indicando aqui, que são as regiões do espectro que você tem um pico bem forte. Isso, para mim, que eu trabalho com opções solares, não me interessa muito. Porque essas linhas de emissão quase todas as vezes são formadas pelo gás da galáxia. O gás, ele absorve parte da luz e remite em comprimentos de ondas bem específicos. Então, essas linhas de emissão são interessantes para estudar o gás da galáxia e os processos referentes a ele. A gente também tem, e agora, o que me interessa mais são esses outros dois, o contínuo e linhas de absorção. O que seria o contínuo? O contínuo é essa forma geral do espectro. Ele pode subir, em geral, pode descer. Isso, basicamente, me dá as cores da galáxia. Porque as cores são, basicamente, você pega uma região do espectro e soma toda ela, pega outra região e soma, subtrai. Isso é uma cor, do ponto de vista astronômico. A gente integra algumas regiões aqui da galáxia. Então, essa cor, se você pegar aí essa informação, você consegue recuperar aqueles gráficos anteriores que falam sobre galáxias que são azuis e vermelhas. Isso é o contínuo. Do meu ponto de vista, tem outra fonte de informação ainda mais interessante. São as linhas de absorção, que elas são bem mais fracas, que são essas coisinhas que você vê aqui, que são quase como linhas de emissão ao contrário. Elas não são exatamente linhas em si, mas elas são compostos de linhas, são coisas um pouco mais complicadas. Por que me interessa? Essas linhas são formadas nas estrelas. Eu não sou um especialista em astronomia estelar, mas os princípios básicos são muito importantes na minha área. As linhas de absorção falam sobre a constituição da atmosfera das estrelas, da região mais externa delas. E quando você tem alguns elementos químicos em particular, eles tendem a absorver, dentro da própria estrela, uma parte da luz que está saindo do centro, onde está sendo queimado o combustível da estrela. E você consegue falar o quanto tem de alguns elementos em particular a partir dessa linha de absorção. Só para dar um exemplo mais clássico. Nesses espectros aqui, você vê uma linha aqui, essa aqui talvez seja a mais famosa, que é uma linha de magnésio. Então, o quão profundo essa linha vai me falar o quanto tem de magnésio
não só de magnésio, mas algumas redes metálicas juntas, mas basicamente vai falar sobre a informação do magnésio dessa galáxia. E eu faço isso para várias linhas. E com isso eu tento formar uma imagem da composição química das galáxias, do ponto de vista estelar, das estrelas. Quanto tempo eu tenho? Tá. Então, só voltando um pouco atrás. Bom, eu estou pensando em galáxias, mas eu preciso entender, então, estrelas. E aí, acho que é uma beleza da ciência em geral, que não existe muitas fronteiras. A ciência é interdisciplinar. Mesmo quando a gente pensa que a gente pode confinar nosso conhecimento a uma área, não é bem assim. Então, você tem que tentar entender, mas, ok, então eu quero entender as estrelas de uma galáxia, mas o que eu tenho que esperar? Então, eu tenho que entender as estrelas, qual o espectro das estrelas. E aqui, eu estou mostrando aqui espectros de estrelas de diversos tipos. A escala é mais ou menos arbitrária. O que é importante você ver é a forma dos espectros. E ali no canto você tem a classificação O, B, A, F, G, que são basicamente indicativos da temperatura das estrelas. É o tipo espectral dessas estrelas. E aí você consegue ver que algumas estrelas, você vê essas linhas de absorção mais forte, e outras você não vê. E alguns tipos você vê um espectro muito estranho. Então aí você consegue tentar correlacionar essa informação das estrelas que você observa numa galáxia. Numa galáxia você não está observando uma estrela, você está observando milhões de estrelas ao mesmo tempo. Então você vai pensar, bom, eu observo uma galáxia, é uma média do que eu observo dentro da minha galáxia. Então você consegue saber basicamente qual é o tipo dominante de estrelas que tem numa galáxia. Isso é como era feito isso por muito tempo. Isso te dá uma ideia do tipo, qual o tipo característico de estrela de uma galáxia. Mas a gente pode fazer um pouco melhor que isso. E é por isso que existe o que a gente chama, um nome bem também complicado, síntese de populações estelares. Qual que é a ideia, basicamente? É você tentar entender como imaginar como deve ser o espectro de uma população estelar bem simples. Imagina que você tem um aglomerado de estrelas, diversas diferentes massas, diversas luminosidades. Se você somar as estrelas e considerar que todos têm a mesma química, mesmos elementos químicos, e todos têm foram formadas ao mesmo tempo. O que você deve observar? Basicamente, esse conceito básico é o tijolo para entender populações estelares. É o que a gente chama de populações estelares simples. E aqui só um diagrama para mostrar como isso é complicado na prática. Não é minha área, mas eu uso isso é o meu arroz e feijão no meu trabalho. Mas é uma coisa que é uma área de pesquisa em si. Mas só que a ideia é você pegar vários ingredientes, espectros de vários tipos diferentes de estrelas. Você assume que você vai ter estrelas de diferentes massas em diferentes quantidades, que é o que se chama de função de massa inicial. Então você assume uma forma que as estrelas menos massivas são mais massivas, são mais comuns do que as mais massivas. E isso tem uma lei para tentar explicar isso. Aí você assume que as estrelas evoluem, porque a composição química das estrelas não varia muito com o tempo, mas a luminosidade delas varia com o tempo. Então você tem que assumir a evolução desse sistema com o tempo. Você junta tudo isso e forma uma população estelar simples. Isso aqui é uma área bem ativa atualmente. Vários grupos trabalham fazendo isso. Para mim, que eu estou do outro lado do trabalho, que são pessoas que estão pensando nas populações estelares, eu estou tentando entender as galáxias usando esses modelos, populações estelares. E isso é como se fosse uma base para mim. Por quê? Uma base. Porque eu tenho um espectro. Eu tenho um espectro de uma população de 1 giga-ano, 10 a 7 anos, com uma metalicidade igual ao do Sol. Qual que é o espectro? Aí tem um espectro. Agora, uma com 2 giga-anos e metalicidade solar. Então eu tento olhar várias metalicidades, várias idades,
e tento comparar eles com o meu espectro. No fundo, os espectros das galáxias não são muito diferentes das estrelas, óbvio, porque é as estrelas que formam elas. Mas o que vai diferir bastante é as linhas de absorção mudam, então a metricidade muda, e algumas linhas de absorção também medem a idade das populações estelares. Então, eu tento fazer um ajuste, achar o melhor modelo para descrever minhas galáxias. Na prática, isso aqui dá um exemplo prático do meu trabalho mesmo. Se você olhar aqui, em preto é o espectro original de um objeto que eu estudei aqui, um espectro de um objeto. E o que eu tento, uma das minhas tarefas é tentar achar um modelo, que no caso é o vermelhinho, que tenta reproduzir esse espectro o melhor possível. Essa é uma parte importante do meu trabalho, tentar ajustar o modelo. Por quê? Eu sei o meu modelo quais são as propriedades dele. E se ele ajusta bem os meus dados, então eu tento inferir qual que é a metricidade, qual que é a idade dos meus sistemas. Isso é uma parte, um aspecto do trabalho. Existem outras complicações na prática, então isso não é uma coisa tão simples assim. Só pode levar a alguns efeitos que você tem que levar em consideração quando você faz esse ajuste. Você tem que levar em consideração que o efeito do redshift, que é o efeito da expansão do universo, que modifica, basicamente ele deforma o meu espectro. Tanto o redshift, que é esse efeito da expansão do universo, quanto a própria dinâmica das galáxias, as velocidades próprias delas. Então, o meu espectro, ele como se fosse dilata ao redor de comprimentos de onda por causa desse efeito. Mas isso é um efeito fácil de corrigir, porque é bem conhecida a teoria disso. Agora, outras coisas mais complicadas. A dinâmica interna das estrelas. A gente está medindo milhões de estrelas de uma vez. Elas não têm todas a mesma velocidade. Elas têm uma velocidade média, mas elas também têm velocidades internas que variam. Isso é o que a gente chama de dispersão de velocidades. O efeito na prática disso é que as minhas linhas, quando eu mostro numa galáxia, elas acabam ficando mais gordinhas do que nos meus espectros teóricos. E esse é um efeito dinâmico, e eu tenho que saber medir também essa dinâmica durante esse processo. Tem outras questões ainda mais complicadas. Por exemplo, a extinção das galáxias. Porque as galáxias têm gás que pode absorver a luz na trajetória aqui até a gente. E esse efeito varia com o comprimento de onda. Ele absorve mais alguns comprimentos de ondas que outros. Então, esse efeito de extinção, e até acho que posso mostrar isso mais ilustrativamente, extinção aqui numa galáxia espiral, são essas faixas pretas que você vê nela. São basicamente uma região onde você tem poeira que absorve a luz. E a gente não consegue olhar através disso. E esse efeito tem que ser também estudado, levado em consideração no estudo de populações estelares. Outras incertezas. A calibração, medir, você saber os valores absolutos, não é uma tarefa muito simples. É muito difícil você medir isso com uma precisão grande. A nossa atmosfera também é problemática, porque ela também tem linhas que são formadas nas nossas atmosferas que aparecem no nosso espectro. E, além disso, tem outra coisa ainda mais complicada, que você obter os resultados não é simplesmente, porque eu achei o melhor modelo, o modelo que me parece mais bonito, é a realidade. Não é isso. Isso é sempre uma aproximação. Esse é um problema mais técnico, um pouco mais matemático, que é a degenerescência. Você pode ter dois espectros de idades e mentalidades diferentes, mas o efeito prático é que eles são muito parecidos no final das contas. E qual saber qual dos dois é o correto? Esse efeito de degenerescência é também um efeito complicado que acontece na prática. Então, agora... E aí, de novo, eu falei, a informação está nas linhas de absorção, é o que eu estudo. Esse aqui é para ilustrar, por exemplo, alguns espectros de tipos de estrelas diferentes.
O que a gente usou na prática, muitas vezes, não é exatamente que eu faço isso no momento, mas é você concentrar o seu estudo em algumas regiões que você tem linhas mais fortes. E a gente sabe dos modelos quais são os mecanismos responsáveis por elas. Por exemplo, aqui eu tenho uma absorção aqui na região mais azul do espectro, que é o H-beta, que é uma linha que é muito boa para medir, dar uma ideia da idade das estrelas. Você tem várias linhas aqui que têm nomes de ferro, e esse aqui é o comprimento de onda deles. Essas absorções, elas contêm informação importante sobre a metalicidade, não só sobre a metalicidade. E, por exemplo, tem as linhas de magnésio, são as linhas mais fortes. Então, acho que não sei se dá para enxergar muito bem, mas é interessante você ver que isso varia, quão profundo eles variam com o tipo de estrelas que você está estudando. Então, só para encerrar aqui, dar um pouco mais a perspectiva do que você pode fazer com isso na prática. Esse aqui é um exemplo de um trabalho que eu fiz em alguns anos atrás, que eu obtive espectros de várias regiões diferentes. Aqui você tem uma galáxia grande e uma outra galáxia que é do lado dela. E eu tentei entender como essas abundâncias químicas e como essas idades das galáxias são distribuídas nela. E aí, por exemplo, eu enxergo aqui que a idade das estrelas, nesse caso específico, são todas estrelas muito velhas, estrelas com por volta de 10 giga-anos, ou seja, elas nasceram cerca de 3 giga-anos depois do Big Bang. E aqui eu também consigo observar como que a metalicidade. A metalicidade é um pouco mais difícil de sumarizar esses valores, né, porque é uma escala logarítmica, mas eu posso ver que no centro da galáxia eu tenho estrelas com mais metais, e isso tende a diminuir à medida que eu saio para fora da galáxia. E essa informação é muito importante para conseguir entender, comparar isso com que modelos prevêem sobre esse fenômeno. E, então, eu posso ter modelos que eu posso pensar que a metalicidade aumenta com o raio, eu posso ter uns que diminuem ou que são retos, e eu consigo comparar com essas observações. E esse, na prática, é o que me interessa, tentar entender, fazer essas medidas, tentar relacionar elas com que diferentes modelos que pessoas estão prevendo, para tentar entender como que as galáxias se formaram. E tem outras informações interessantes, alguns elementos particulares, elementos alfa, etc. Então, eu tenho todo um paper que eu escrevi de quase 20 páginas só para tentar entender o que está acontecendo aqui nesse sistema, né? Então, além disso, o que eu tenho feito? Populações estelares é meu tema que eu tenho focado bastante. Mas, além disso, eu também foco um pouco na cinemática, ou seja, nos movimentos das galáxias. E se você pegar a região interna desse mesmo sistema, essa galáxia, eu não apresentei elas, mas ela é muito, muito amiga minha, a NGC 3311, e eu tenho trabalhado com ela faz alguns anos já. Essa é uma galáxia muito massiva, em particular, é uma galáxia que fica dentro de um aglomerado de galáxias, e são extremamente, são objetos extremos, são as maiores galáxias que existem hoje aqui no universo. Essa galáxia é uma galáxia, a gente chama de galáxia CD. Então, ela tem algumas peculiaridades que são interessantes, porque ela está no centro do aglomerado de galáxias, muita coisa cai em cima dela. E a gente quer entender o que está caindo dela, o que está acontecendo nesse sistema. Isso é muito interessante. Mas esse aqui, se você olhar um zoom nessa galáxia, é a mesma galáxia aqui que eu estou estudando, só que aqui eu tenho outro tipo de observação que eu estudei a dinâmica interna. Lembra que eu falei que eu meço também os movimentos internos das galáxias? Então, isso aqui me fala, basicamente, as velocidades das galáxias. Eu também consigo medir também o movimento, com a dispersão disso. E aqui eu vejo que é um sistema bem complexo. No centro dele, eu tenho uma região que está vindo não está vindo nessa direção. Tem uma velocidade relativa aqui em relação ao centro, vindo para essa direção. Na região amarela está indo em relação ao centro, no ponto de vista relativo.
o centro dela está numa velocidade de 3.845, mas a região de baixo está vindo nessa direção. E a região de cima está indo para lá. E eu consigo entender um pouco essa dinâmica, é muito interessante para saber o que está acontecendo nessa galáxia atualmente. Outra coisa que eu tenho interesse, que é um pouco mais, dá para fazer uma palestra sobre isso, é desenvolver modelos bayesianos, que é um método estatístico para fazer análise, para tentar medir isso de uma maneira melhor. Sabe? Isso aqui é só um exemplo de um modelo matemático que eu uso para tentar medir populações estelares num projeto que a gente trabalha aqui no IAG, que chama S+. E a partir desses modelos eu consigo estudar, aqui são alguns exemplos de algumas galáxias, são 6 galáxias, onde eu consigo mapear as idades e as metalicidades desses sistemas. E a ideia é aplicar esses métodos aqui para milhões de galáxias e tentar medir essa informação em milhões de galáxias e tentar entender como isso varia de maneira estatística. E esse aqui é o meu último slide, é uma coisa que eu estou trabalhando mais recentemente, só para dar uma ilustração. Eu trabalho em algumas outras coisas em paralelo. Mas em termos de populações estelares, esse é o meu foco atual. Existem muitos desafios e limitações aqui, que eu não cheguei a colocar nos slides, mas existem muitos desafios ainda nessa área. Não é um problema simples, na prática tem... para as pessoas que têm interesse de olhar para essa área, você precisa de entender muito da matemática disso, precisa programar bastante, precisa ler muito. É uma área que tem muitos problemas, mas é fascinante. Então, para mim, que tenha problemas, limitações, é ótimo, porque eu tenho um futuro para trabalhar e tentar melhorar, ajudar, contribuir nessa área, que é o meu objetivo enquanto eu trabalho na astronomia. Tá? E esse é o meu último slide, que só para ilustrar o que eu tenho feito. Tá? Obrigado. Perguntas? Nossa, peraí. Eu não entendi por que eu classificar essa população de estrelas em relação à metalicidade é uma coisa tão importante. Que informação a gente tira da quantidade de metais que você consegue enxergar? Sim, tá. Bom, a metalicidade, o efeito principal dela vai se alterar a distribuição e a intensidade das linhas de absorção. Então, se eu tenho algum elemento, por exemplo, magnésio, em excesso, as linhas vão ficar mais profundas. A informação essas linhas de magnésio foram formadas nas atmosferas das estrelas. Então, ela me diz qual era a composição química da galáxia no momento que aquela estrela foi formada. Então, eu consigo olhar a história da evolução química das galáxias com o tempo, a partir das estrelas. Isso acho que é o ponto principal. A metalicidade é uma coisa um pouco complicada. A metalicidade em astronomia não quer dizer metais. Metalicidade quer dizer qualquer coisa que não é hélio nem hidrogênio. E é assim que funciona. Mas isso é um fator importante, porque os metais não foram formados, exceto traços, não foram formados no Big Bang. Eles foram formados em outras estrelas. Então, as estrelas que a gente vê hoje no universo não são estrelas que foram formadas inicialmente. Inicialmente se formou estrelas sem metais. Mas qual que é a consequência disso? E isso é muito interessante. A metalicidade impõe limites no quanto uma estrela pode crescer e qual que é a evolução de uma estrela. Então, quando você vê os metais nas galáxias, você está vendo, basicamente, supondo que são galáxias bem antigas, você está observando como que era a composição química naquele momento em particular, que não é nem no Big Bang, onde não tinha nenhum metal ainda, mas quanto já tinha naquela época para formar estrelas. Então, isso tem uma conexão com a história da evolução das galáxias. Espero que isso... Tinha mais alguém aqui? Obrigada pela palestra, achei bem interessante. Eu fiquei com 2 dúvidas um pouco mais técnicas. A primeira sobre esses dados aí,
você está combinando fotometria e espectroscopia? Tipo, essas partes pretas são meio que curvas de nível, assim, Sim, do fluxo? Esse caso em particular aqui é o seguinte, eu pensei que eu ia colocar uma slide sobre isso, mas eu pulei um pouco. Você pode observar geralmente dados espectroscópicos, que seja observar espectros galáxias, ou imagens. Mas hoje em dia você tem instrumentos que você consegue observar, fazer um espectro em cada ponto. Inclusive é esse que eu uso nesse tipo de trabalho. Em cada regiãozinha tem um espectro. E eu consigo medir o espectro e fazer uma imagem para mapear esses espectros. Aqui, nesse caso em particular, são dados do projeto S+, que é um projeto que a gente está trabalhando aqui no IAG, que é observar o céu com imagens, só que em 12 diferentes filtros. Então a gente tem um filtro que mede o azul, outro filtro que mede um pouquinho menos azul, um amarelinho, um laranja, um vermelho, e tem 12 filtros. Então, embora sejam imagens, eu tenho uma informação um pouco mais rudimentar sobre o espectro. Então, aqui é uma maneira de tentar entender um espectro que eu tenho só 12 pontos. Então, vamos voltar só para ilustrar isso. Se eu tivesse só comparar com esse espectro, é como se eu estivesse analisando esse espectro, só que eu só tenho 12 pontos para analisar. Então, tem um desafio inerente a esse tipo de modelo, porque eu tenho bem menos informação na prática. Mas a vantagem é que eu consigo estudar muito mais galáxias assim. Então, com menos pontos em espectroscopia, mas eu consigo observar milhões de galáxias. Obviamente, aí sim tem limitações, porque você tem menos informação, é muito mais incerto o processo. Tem outros detalhes na prática que são muito mais complicados, mas é por isso que eu estou desenvolvendo esses métodos bayesianos, que é uma maneira de tentar entender isso na prática. São resultados bem preliminares ainda, não publiquei isso, mas é uma maneira, essa aqui é uma maneira que eu desenvolvi para tentar entender, mesmo com bem menos informação. Mas então aqui são imagens, só que é como se eu tivesse 12 imagens em cada pixel. Então eu tenho uma espécie de um cubo, né? duas espaciais e uma espectral. E eu tento a partir daí. Mas um cubo é um espectro bem rudimentar, digamos assim. Tá? Mas realmente tem um pouco dos dois, né? E a tendência é que eu foco muito nesse tipo de dados que você tem não só a imagem, mas você também tem informação espectral, porque é aí que está a informação populações estelares. E outra coisa, pelo que entendi, você faz então essa parte mais observacional, né? Sim. E você falou também sobre as pessoas que fazem a parte de simulacional. Você sabe qual programa eles usam? Se é o Mapping, se é o Starburst? Não, então... assim, existem alguns grupos de pesquisa que trabalham em fazer esses modelos de populações estelares simples. Por exemplo, são coisas um pouco... É uma área de pesquisa em si, bem complicada. Mas tem, por exemplo, um projeto chamado MILIS, que ele observou milhares de estrelas no céu. E você tem um monte de teóricos lá trabalhando junto para tentar fazer esses modelos a partir dessas estrelas que eles observaram no universo local. Mas você tem os concorrentes do MILIS, você tem o MILIS, você tem outras livrarias específicas de alguns componentes de ondas diferentes, então você tem aí uma concorrência muito grande. E a área é tão fragmentada que, só para mostrar aqui nesse espectro, aqui são os ingredientes para formar uma estrela. Aqui você tem, por exemplo, a Isocronas, que é o pessoal de estelar, que estuda evolução estelar, que fala como uma estrela evolui nesse diagrama. E você tem grupos concorrentes que fornecem isocronas diferentes. Então, são áreas específicas em si. O que você falou, o Starburst, essas coisas, isso é mais a pessoa que... o Starburst, eu acho que ele tem uns modelos com ele, né, de populações estelares recentes, né, que é distribuído, mas ele também é um programa para você ajustar. Então as coisas estão um pouco misturadas no caso do Starburst, né. Tem pessoal que é focado só no software de fazer o ajuste, por exemplo, Capellari faz o PIPFX, aí tem o Cid Fernandes aqui do Brasil, que tem o Starlight, e tem alguns outros grupos
eu estou fazendo meu próprio programa para fazer isso, para concorrer com eles. Então, você tem grupos diferentes trabalhando nisso. E tem outros grupos que têm maiores ou menores colaborações que focam nos modelos. Tem o pessoal dos Estados Unidos, de Harvard, de Yale, que faz isso também. Então, tem vários grupos diferentes. Então, é interessante. É uma área muito ativa, porque nada está muito definido em detalhes, assim. Tá? Acho que aqui Tinha tinha mais? alguém. Tinha uma lá atrás e tem outra aqui. Oi, boa tarde. Eu tinha mais assim uma curiosidade, porque eu não sou astrônomo. Então, eu queria saber quais são os fatores por qual você, assim, no universo você tem uma formação de galáxia elíptica que você falou e uma galáxia espiral. Por que isso E que é esse ponto que está no centro da galáxia que é muito brilhante? Não sei o que. Desculpa, só sobre a segunda pergunta. Em qual caso? Nesses casos aqui, por exemplo, assim? Eu não entendi só a segunda pergunta. Não, porque quando você olha assim, uma galáxia elíptica tem no centro é um ponto muito brilhante. Eu queria saber o que é esse ponto. Tá. Então, ele aparece nas elípticas, elas aparecem aqui nas espirais também. Cadê a elíptica? Aqui. Você diz isso aqui no centro, aqui? É isso que você está dizendo? Aqui, esse aqui. Tá. Então, vamos começar pela segunda pergunta. As galáxias, a morfologia, a forma delas é complexa. No sentido que, uma galáxia, só para explicar por que uma galáxia ela é espiral, porque ela é achatada, e porque quando que ela é esférica. Então, tem várias maneiras de você entender isso. Para uma galáxia formar uma galáxia espiral, você teve que colapsar o gás, e por conservação de momento angular, quando ele colapsa num disco. Isso é conservação de momento angular, né? E você forma um disco. Mas no processo de colapso, você também forma estrelas. E as estrelas, elas não são que nem o gás que vão bonitinhas e param num disco, eventualmente. A órbita que ela foi formada, ela continua. Então, no próprio processo de colapso, enquanto está formando estrelas, as estrelas, depois que elas são formadas, vão continuando na órbita delas que elas estavam. Isso é uma maneira de você explicar, por exemplo, como você forma o que a gente chama de bojo. Eu acho que não tem uma imagem boa, mas é que nessa região central da galáxia, você tem estrelas que elas são distribuídas mais esfericamente, enquanto que na região externa elas são formadas num disco. Então, então o processo de formação estelar de uma espiral naturalmente forma um disco de galáxias e um bojo, uma região central. Isso é só uma forma simples de explicar isso. Também nem isso é totalmente entendido em detalhes. E essas estrelas tendem a se concentrar no centro na região central. Elas tendem a formar essa região central que chama de bojo. É isso que você vê, essa região amarelinha geralmente aqui. Uma espiral, uma elíptica, é interessante porque eu falei muito da beleza das espirais, mas eu trabalho só com elípticas, basicamente. Porque, como eu falei, os olhos enganam. Uma elíptica é um sistema muitíssimo complexo. Do ponto de vista dinâmico, é muito mais complexo do que uma espiral. E você tem maneiras diferentes de formar galáxias elípticas. Geralmente, essas galáxias são formadas por processos que destroem galáxias espirais. Você bate uma espiral numa outra, a sopa que vira uma elíptica. Então, essa é a região central que a gente chama de bojo da galáxia. Ele é formado naturalmente no próprio processo do colapso do gás, e ele é formado inicialmente, logo no começo, quando a galáxia está sendo formada. Os braços chamam muita atenção, eles são azuis, mas porque as estrelas dos braços são muito jovens. E isso é uma tendência. Quando você tem estrelas mais jovens, elas tendem a ser mais azuis. E o bojo, você não tem muita coisa acontecendo lá dentro, então as estrelas azuis já explodiram, já viveram menos. O que sobrou foram as estrelas que estão lá menos massivas, que chamam um pouco menos atenção. Então, a resposta, eu diria, é que você tem... O processo de formação, ele
tende a formar algumas estruturas básicas, né? Que são o disco e o bojo. E é isso que a gente vê no centro. Obviamente, se você olhar em detalhes lá dentro, você ainda tem outras coisinhas acontecendo lá dentro. Você tem barras, você vê barras formando, são processos dinâmicos que formam barras. Se você olhar ainda mais perto, mais detalhe, você começa a ver aglomerados de estrelas muito grandes. E se você for bem lá no centro, tem um buraco negro com um disco de acreção. Então depende muito da escala, mas sempre no centro está acontecendo muita coisa. Geralmente tem um buraco, muitas vezes tem um buraco, não, eu diria que sempre tem um buraco negro, a gente não vê ele sempre. Mas sempre tem um buraco negro também aqui no centro da galáxia, que você acredita que esses buracos negros evoluem em paralelo também, as galáxias. A galáxia formou e o buraco negro formou lá no centro também. Então, depende da escala que você... Mas eu sempre vejo alguma coisa lá no centro e são todos os processos que são formados junto com a galáxia. Tá. Eu não sei se eu respondi a outra pergunta. Essa foi a pergunta do centro. A outra era do... porque tem os dois tipos. Eu respondi também parcialmente. Porque você tem as galáxias que, se estiver em isolamento, você tende a formar uma espiral bonitinha. Só que as galáxias não vivem isoladas e, na verdade, tem toda uma área que se chama área de estudar o meio ambiente, que é qual a densidade de galáxias num certo local. E onde você tem muita galáxia, elas começam a bater uma na outra. E onde então você começa a formar muito mais dessas do que essas. E em regiões um pouco menos densas, como a nossa região onde a gente vive, que não é uma região muito densa, você consegue formar duas espirais grandes como a nossa galáxia e Andrômeda. Então, esse basicamente é o conceito básico. A gente forma espirais e destrói elas. É por isso que você forma isso. Obviamente, por que é bem segregado? Porque tem dois tipos bem claros. Isso é toda uma área de pesquisa, porque você observa em tal quantidade de uma e em tal quantidade de outra. Mas o caminho para formar esses dois canais é esse. E tem as lenticulares no meio que ninguém sabe como se forma muito bem. Talvez a Ariana saiba, mas é mais complicado ainda formar uma lenticular. E a gente vê bastante delas em algumas regiões. Oi. Minha pergunta é, meio voltando à pergunta dela, você falou que tinha, naqueles estudos que vocês fizeram, vocês pegavam 12 filtros, né, para obter os dados. Vocês escolhem assim algumas linhas principais para cair ou exatamente, não? Exatamente isso. Esse projeto, o S Plus, eu não fiz muito propaganda dele, a gente fez um evento aqui do S Plus, vou até crachar aqui, que foram escolhidas algumas regiões. Esse aqui é interessante, esse plot. A gente não foi essas bandas, isso aqui é um exemplo ilustrativo. Mas o conceito é exatamente esse. A gente sabe aonde esperar essas regiões, e esses filtros foram feitos em cima das principais regiões que têm essa linha de absorção, exatamente para tentar entender metalicidade de estrelas. E com esse sistema de filtro, ele é excelente para medir metalicidades individuais das estrelas. Mas, se você pensar que você está estudando galáxias aqui, próximas, que não têm uma velocidade muito grande, você também consegue observar essas absorções nas galáxias também. Então, nesse caso aqui, eu peguei galáxias, todas são, do ponto de vista cosmológico, não são perto, mas do ponto de vista cosmológico, são muito próximas. Então, elas não têm muito efeito da expansão do universo, então as linhas continuam caindo nas mesmas posições. Então, para essas próximas, eu consigo usar o mesmo conceito. Os filtros são feitos em linhas estelares, e eu preciso de linhas estelares, então é exatamente assim que foi desenvolvido o sistema de filtros, ele é otimizado para isso. Então, apesar de ter só 12 bandas, em termos de informação, eles contêm muito mais informação que se eu tivesse linhas igualmente espaçadas, porque eu estou focando onde que eu quero informação. Então, isso foi pensado antes de fazer esse projeto, esse é o princípio dele. Tem mais uma pergunta aí. Mais uma aqui. As elípticas são mais novas que as espirais. Não, é o contrário, na verdade. Ou seja, as espirais são formadas inicialmente e depois depois se transformam em elípticas. Depois, geralmente, como você forma uma elíptica a partir de uma espiral? Você bate uma espiral na outra. O disco delas é destruído e o que sobra é uma elíptica, é uma conversão. Isso é interessante, eu falei que as elípticas enganam um pouco, elas parecem simples, mas as elípticas são extremamente complexas. A geometria dela é
delas na prática, a gente vê ela, parece que uma elipse muito bonitinha, mas na verdade elas são como se fossem, elas têm 3 eixos. É como se você pegasse um paralelepípedo, não um paralelepípedo, é um cubo e cada uma tem uma direção diferente. A gente vê uma projeção dela que parece ser simples, mas ela tem um outro eixo que a gente não está enxergando nela, que está no céu. Então, e isso é muito complicado, isso é tudo um ramo da dinâmica de estrelas, até tentar entender como que formam elípticas. Então, elípticas são, nesse ponto de vista, são um pouquinho mais, são feitas depois de espirais. O projeto Millet, sim. Como escreve a palavra? M-I-L-E-S, Miles. Esse é um projeto de observações de estrelas, só de estrelas, e eles fazem modelos a partir... uma das coisas que eles fazem é também modelos de populações estelares, que inclusive eu uso no meu projeto. Eu uso os espectros deles para fazer meus modelos. Bom, dado a adiantada da hora, vamos agradecer o Cadu mais uma vez. E até semana que vem, então.